Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda. A paz e a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Quando Moisés chegou ao faraó para tirar o povo do Egito, para libertar o povo do Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão, seu irmão, 83. E eles foram até ao faraó e o Senhor disse a Moisés e a Arão: quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se transformaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles, ou seja, a serpente de Arão devorou as serpentes dos magos. Todavia o coração de Faraó se endureceu ainda mais e não os ouviu como o Senhor tinha predito. A primeira praga que nós vamos ver aqui são as águas transformarem-se em sangue. Então, todas as águas do Egito se transformaram em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirava mal, os egípcios tinham nojo de beber a água e eles, quando chegaram, e Deus disse a Moisés: vai até Faraó pela manhã, ele sairá às águas e estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do rio, sobre os seus rios, sobre todos os seus canais do Egito, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. E assim foi, assim aconteceu. Houve sangue em toda a terra do Egito. Eles não podiam beber água, não tinham água para beber. Os egípcios cavaram novos poços para ver se conseguiam beber água perto do rio, mas mesmo assim toda a água se transformou em sangue. E assim estiveram e se passaram 7 dias depois de que o Senhor feriu o rio. Isto está em Êxodo 7 e agora vem, o que eu acabei de ler está em Êxodo 7 e agora vou ler-vos Êxodo 8, a segunda praga que foram as rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto de dormir e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais e sobre o teu povo, e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estenda a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram toda a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. Fizeram aparecer rãs também sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor.
Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar ao Senhor para que ele retire de ti as rãs das tuas casas e que fiquem somente no rio. E ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas, e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Faraó, os magos dele faziam as mesmas maravilhas, os mesmos sinais com as suas magias ocultas, só que depois não conseguiam tirar. Eles faziam, mas depois para tirar não conseguiam. E chegou aqui ao ponto, quando foi a primeira praga, tudo bem, passaram 7 dias e a coisa passou. Agora aqui as rãs, a segunda praga, os magos não conseguiam tirar as rãs, e então ele teve que chamar Moisés e Arão para pedir ao Senhor para que tirasse as rãs da casa dele e da casa dos oficiais e de toda a terra do Egito e voltassem só para o rio. Só que eram tantas rãs que morreram, que eram montões, e o Egito cheirou mal com tanta rã que tinham morrido quando o Senhor disse naquele dia para acabar com aquela praga. Mas Faraó continuou a ter o seu coração endurecido. Assim que as rãs saíram e morreram e ele ficou livre daquela coisa, nunca mais quis saber daquilo que tinha prometido e que disse que deixava ir o povo. E não deixou. Continuou com o coração endurecido. Mas era plano, era propósito de Deus para isso. E então vem a terceira praga, que são os piolhos. E diz assim, em Êxodo 8:16: disse o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens, no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo, com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Porém, não o puderam. Aqui os magos já não conseguiram. Na terceira praga, os magos já não conseguiram. Não puderam fazer a mesma coisa. Mas havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Até os magos chegaram à conclusão que o Deus verdadeiro, o Deus dos Hebreus, era maior do que tudo, era maior do que os deuses do Egito, que os seus deuses. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E continuaram as pragas. Chegámos à quarta praga, moscas. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, e nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. O Senhor faz sempre distinção entre o seu povo e aqueles que não são o seu povo. O seu povo tem sempre a esperança de que o Senhor está atento a todas as coisas, e quando há grandes pandemias, grandes pragas, grandes dificuldades, o seu povo é sempre defendido e sempre posto à parte para que não sofra como o restante do povo da terra sofra as consequências da sua maldade. Ficamos por aqui, mais uma mensagem, e até à próxima mensagem, que vamos depois para a quinta praga, que serão a peste nos animais. Que Deus nos abençoe e até à próxima mensagem.
Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda.